Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa. Tô aqui com meu amigo Breno. E aí, Breno, beleza? Fala aí, Renan, beleza, cara? Mais um episódio começando aí. Começando mais um. Tá pronto pro episódio de hoje? Tô prontíssimo. Quem que a gente vai entrevistar hoje? O que a gente vai falar hoje? É só o que a gente vai falar. Vamos falar sobre esportes hoje. Posso apresentar nosso convidado? Apresente. Hoje temos aqui no episódio com a gente Guilherme Quirantes. Tudo bem, E aí, Gui? pessoal, tudo bom? Tudo certo? Obrigadão pelo convite. Muito bom estar aqui e falar um pouquinho de um assunto que permeia sneakers, mas não é necessariamente isso. Mas vocês vão entender ao longo. Sim, mas a gente pode falar que tudo começou, a cultura sneaker começou com os esportes, né? Sim. Com os tênis de basquete, os tênis de rua, assim, então puxa muito, né? Principalmente essa marca aqui. Essa marca aí, você não pode falar, né? Mas Mas se essa quiser marca patrocinar, fica à vontade. patrocina a gente e o Guilherme. Ô, Breninho, vamos falar aqui um pouquinho sobre o calendário de mês de abril? O que vai Calendário de lançar, o abril. que já lançou, o que tem de novidade? Eu vou pedir hoje a opinião do nosso convidado, porque ele é muito sincero, então vai ser interessante fazer essa dinâmica aí. Coloca aí na Bora televisão. lá? Então, o que a gente tem aqui? Temos alguns tênis diferentes, temos Jordan 1, Jordan 3, Jordan Dub Zero, Jordan 2 ali, low Mid, também. Low 2, tem Dunk tudo. Reverse Dunk. Brasil. O que mais te chamou a atenção aí? Cara, chamar atenção, Reverse Brasil. Não tem como, Não né? tem como. Mas acho que lançaram fora de época, a Copa já foi, né? Copa já foi, Mas cara. quem quiser comprar pra próxima Copa, dá pra guardar. Compra agora e guarda aí 4 aninhos pra usar ele na Copa. Vou fazer isso, tô pensando em fazer isso, hein? Ah, muito legal. A ideia é boa, a ideia é boa. Aproveitar que até lá acho que vai estar mais caro os tênis, dá pra fazer um investimento agora, né? Acho que vale a pena. Pô, eu que coleciono, vou falar que eu gostei muito desse Ambush. Tá lindo, mas tá muito caro. Muito caro. Muito caro. Não é que tá perdendo a linha. Perdeu a noção. Esse é o Star Game aqui, esse LeBron também tá maravilhoso. Foi lançado no All-Star Game, obviamente. Lindo, tá com o símbolo, o swoosh Do Travis. reverso do Travis. Bem legal, bem legal. LeBron Só Travis. que também achei um absurdo o preço desse tênis. Pra mim é um tênis de 1.000, tá 1.600, 1.500. Não, pra mim não vale. Esse Dub Zero aqui, que é difícil de vir pro Brasil, tá legal. Enfim, muita coisa boa, muita novidade que eu achei interessante aqui colocar. E eu quero perguntar pro nosso convidado, o que você acha? Qual deles você usaria, qual deles você não usaria de jeito nenhum? Bom, que eu não usaria, que é mais fácil, é esse. Ele agride meu daltonismo. Mesmo vendo poucas cores, ele já me machuca, causa certo estranhamento. E a gangorra humana ali, eu achei ótimo. Você não encosta nem o calcanhar, nem o bico no chão. Você fica ali, balançando, coisa linda de se ver. Pra praticar esporte, uma merda. Mas eu usaria o branco. Usaria o branco, legal, legal. Eu gostei legal. muito desse Jordan Low, cara. Eu gostei muito da combinação de cores dele. Ficou bem Não, show. ficou bonito, ficou bonito. E algum desses tênis aí dá pra usar na academia? Sinceramente. Dá. Principalmente os de cano alto. Esses Dá. que tem o drop menor, eles são ideais para exercício de força, principalmente. Corrida é muito individual, então depende do seu nível de treinamento, se você tem uma boa mobilidade de tornozelo ou não. Então, o que aparenta para mim ser um pouco melhor para corrida é aquele tênis dentro do tênis. Então, esse daí já parece ser um... Porque, olhando pelo menos, o solado ele chega a ser médio, como os ASICs antigos. Então, a gente não tem uma instabilidade muito grande, por exemplo, os que têm o amortecedor de ar exposto e grande. Então, é uma mola. Quanto mais você aperta ela, mais instável o seu tornozelo fica. E quanto mais instável, menos força você produz. E isso pode atrapalhar bastante o rendimento, principalmente em atividades de força. Corrida já é muito particular, depende muito tanto do formato do pé, quanto do grau do corredor. Tanto que os tênis são medidos por quilometragem. Então, a densidade do amortecedor dele tem um limite. Então, depois de tantos quilômetros, o tênis tem que ser trocado mesmo que esteja impecável. Então, é muito mais complicado. Agora, para treino de força, eu acredito que esse com o drop menor e a ponta reta ou quase reta, quase toca o chão, diferente daquela, que permite os dedos terem um contato maior com o solo na hora que você precisar para se equilibrar, são mais indicados. O cara manja, hein? Caraca, o cara veio manja sabendo, bem. né? O cara Ele veio observou sabendo, coisas né? nos tênis que nem eu tinha reparado Sim, antes. sim. Agora, vamos deixar os tênis um pouquinho de lado e vamos falar. Sabe com quem a gente se conheceu? Como? Conta pra mim. O que ele é? Ele tá falando, é um personal hoje, É um né? personal tênis. Beleza. A gente se conheceu na engenharia, velho. Ah. Acredita? Tudo a ver, né? Faculdade de engenharia, exatamente.
Eu vim do técnico de mecatrônica, então eu já tinha essa veia meio nerd. E o caminho natural foi fazer engenharia mecânica por causa de um vício em carro louco. Eu não sei de onde veio, acho que com Velozes e Furiosos 1. Provavelmente. E ver os Astras tunados, aquela coisa linda com neon embaixo. Hoje em dia já é motivo de ser preso. Mas aí eu acabei estudando, fiz 2 anos de engenharia e troquei de profissão depois que eu trabalhei na área e vi que é um ambiente muito restrito mesmo. E dentro da empresa tem, por exemplo, 6 engenheiros para 200 funcionários. A chance de você virar um engenheiro responsável dentro de uma empresa grande é muito baixa. Muito baixa. E os engenheiros duram muito. Né? Ao contrário de outras profissões, você vai ver engenheiro com 70 anos trabalhando e segurando vaga dos novos. Então quebra as pernas do peão. Aí, quando eu vi o mercado de trabalho, estagiei em 2 empresas antes, vi que não era o que eu gostaria para o meu futuro, tranquei e comecei outro curso. Fui para Ciências Atuariais, que até hoje minha mãe não sabe o que é. Essa Então é a parte explica mais pra gente. complicada. Você consegue explicar pra gente o que é ciências atuariais? Ó, de um jeito simples eu calculo o risco. Então, Acabou. por exemplo, sua vida tem qual valor? Ninguém sabe. Mas tem um valor para o seguro de vida. Quem calcula isso é um atuário. Seu carro pode ser roubado, mas não foi ainda. Quanto que eu tenho que pagar por mês para se roubarem meu carro em menos de 2 anos, eu reembolsar ele e ainda dar lucro para a empresa? Atuário calcula isso. Então são cálculos de coisas incertas que possuem um risco de perda e que precisam de alguém para estar gerenciando tanto a parte financeira quanto estatística. Quando você junta isso, tem as ciências atuariais. Só que no meio do caminho, me formei, fiz MBA. Não, mas calma, antes dele falar Tá. tudo que ele fez. Calma, já tá indo pro final do programa, assim não dá, calma aí. Sou ansioso. Ele começou na engenharia comigo, a gente se conheceu lá. E era engraçado que a gente se conheceu na engenharia, a gente fazia parte da mesma turma. Só que a gente não gostava muito de estudar, né? A gente gostava de ficar no CA jogando sinuca. Vocês eram da turma do fundão. A gente Se era minha da mãe turma do estiver fundão. vendo, pode sair, mãe. A minha também, que ela também não sabe disso. Mas por isso que eu jogo bem sinuca. E era engraçado que, de verdade, a gente era do primeiro ano, eram os calouros lá, a gente dava pau em todo mundo na mesa, né? Verdade. Não E eu passei em primeira de cálculo, mas a gente ganhou um campeonato em dupla de sinuca. Sim, Foi tão importante quanto. Meu pai que não gostou. e um abraço pro Vitão, que fez todos os trabalhos pra gente, né? Nossa, verdade. E a gente Sempre ficava tem jogando. essa boa alma que vai representar. Sempre tem um no grupo, né? Faz aí, Vitão, que tô na sinuca. E além de estar na sinuca, o mais engraçado é que, assim, ele realmente era viciado em carro, né, Gui? E aí ele tinha o Celta Frankenstein. Ah, meu Celtinha tem um valor, cara, emocional grande, grande. O Meu. maior problema de você gostar de carro e não ter dinheiro é que você começa a mexer nos carros que não são feitos pra isso. E mexer no Celtinha era um problema. Você mexia de um lado, estourava do outro. E tuning de pobre, em vez de adicionar coisa, você tira. Pode ver. A pessoa começa a mexer no carro, primeira coisa, tirou calota. Segunda coisa, tirou filtro. Terceira coisa, tirou escape. Ele vai só arrancando. É um tuning, assim, ecológico. Né? Você não gasta petróleo. Não, mas era bonito, tinha aquelas luzinhas azul dentro. Tinha neon azul dentro, coisa fina, coisa fina. E Coisa corria, né? Já fugimos até de ladrão, né? Já fugimos, já tentaram roubar a gente. 3 motos, bateram com a arma no carro, falou encosta. Ele E só aí- falou abaixa. Eu abaixei no carro e ele foi. Pegou a contramão e foi. Contramão em moto não alcança. O céu tinha todo mexido, não alcança. Não alcança. Bons tempos que eu não quero que voltem. Não, não. E aí ele disse também do daltonismo, certo? É verdade. Daltonismo, eu falei que eu tinha uma coisa pra falar sobre isso. Quando a gente começou a virar amigo, assim, a gente saiu uma vez, aí eu falei, Gui, vamos lá na Goiás, ele não conhecia, né? Você morava em Itaquera, certo? É. Aí foi a primeira vez que eu fui pra São Caetano, peguei uma Goiás, onde a gente vai atravessar a Goiás, tô com ele no carro, e de repente, tipo, começamos a chegar perto da Goiás, e ele acelerando. E o farol vermelho. E ele acelerando. E eu, caramba, não vai parar nunca o carro? Ele varou a maior avenida de São Caetano, que não é tudo isso também, mas é a principal. Ele varou no vermelho. E ainda xingou todo mundo que tava passando. Aí eu falei, mano, você é louco? O que você Não, tá mas eu fazendo? vou me defender, eu vou me defender. Agora é a vez dele se defender, Em mas São eu fiquei Caetano, puto. o semáforo é de lado. Então, eu não eu sei a ordem, pô. O vermelho tá em cima, o verde tá embaixo. Quando deitou, quebrou as pernas do peão. Aí o cara passou lambendo o meu carro assim. Eu falei, ai, que filho da puta, mano. Abri o vidro, xinguei pra caramba. E poderia ser preso. E eu branco do lado brigando com ele, falando, mano, você passou no vermelho? Que tá aí certo que eu fiquei ainda. sabendo que ele é daltônico.
É um jeito de descobrir. Acontece. Quase sofreu um acidente. Não, então, Às vezes é comprando uma roupa feia, às vezes é assim. na época da faculdade, eu falo que eu quase morri várias vezes, então, graças a Deus, estou aqui hoje e não é por conta E dele. não é por causa da companhia. A companhia foi meio complicado. Muito bom, muito bom. Gui, então fala pra gente como que você entrou pra essa área de esportes mesmo, como que você começou. Sim. Bom, eu sempre fui apaixonado por praticar esportes desde criança, então eu tive muito incentivo já dos meus pais. Desde criancinha, acho que 5 anos eu já fazia aula de natação, depois fui para a escolinha de futebol, e aí foi, o que aparecia fazia. Tinha bastante coisa diferente na educação física, vôlei e tal, sempre gostei. E o futebol fui mantendo. E com 15 anos aparece aquela necessidade hormonal desgraçada de arranjar alguém. Uhum. E o único jeito de um cara de 1,80 m e 60 quilos fazer isso é não tendo 60 quilos. Uhum. Porque quando a parte mais larga do seu braço é o cotovelo, isso é um mau sinal. E aí eu comecei a treinar. Então foi aí que eu comecei a parte da musculação. Junto com isso, depois de uns 3 anos eu entrei pro karatê, fiz 11 anos de karatê, 6 anos de aikido. E aí, há 4 meses de pegar minha faixa preta, depois de 11 anos treinando, me matando que nem um animal, Aconteceu. explodiu uma hernia de disco nas minhas costas durante o último treino do ano num parque. Meu pé escorregou, eu girei a cintura com muita velocidade, senti um choque na perna, mas normal, estava quente. No outro dia eu não consegui levantar da cama, com muita dor, eu não conseguia dobrar o quadril, nem me mexer demais, pescoço, braço, perna. Tava travado mesmo, pedi pra minha esposa me empurrar da cama de lado, e aí eu fui meio que engatinhando até o carro. Quando chegou lá no PS, fui medicado, me deram tramal na veia para parar a dor, que tava absurda. E aí, com a ressonância, diagnosticaram 2 hernias de disco que tinham explodido em um dia só, por um movimento de rotação muito forte, né? Inclusive, esse é o movimento mais sensível para a coluna. A gente aguenta bastante compressão, tração, até flexão, mas menos, e rotação menos ainda. Quando você faz a rotação e flexiona, aí você está querendo morrer. Então, não façam isso. Com peso, principalmente, ou numa velocidade muito grande, que gera uma força enorme. Aí, período de reabilitação, tal, precisava me fortalecer, porque estourou a lombar, tinha uma hernia ali, eu tinha crises constantes. Fui atrás de médicos para resolver esse problema. Fui em 5 médicos diferentes. A maioria foi de plano, não foram muito legais. Aí quando eu comecei a ter o diagnóstico de é cirurgia. Gente, cirurgia na coluna é um negócio muito sério. Você tem que aprender a andar de novo. Você tem que mudar seu estilo de vida total, porque a cirurgia de coluna é o seguinte. E foi isso que te incentivou, então, a mudar de Foi vida. a falta de profissional que soubesse lidar com isso. Entendi. Porque o problema é quando você estoura uma vértebra aqui no meio e a única alternativa é a cirurgia, eles colocam um grampo aqui de titânio. E você nunca mais vai mexer essa coluna assim. Como a minha são 2 vértebras, 2 discos que explodiram, são 3 vértebras ligadas. Isso ia me impedir de flexionar a coluna e de, por exemplo, amarrar um tênis, que já doía quando eu estava com a crise de hérnia. E aí eu fui procurando médicos, até que eu entrei em crise, porque uma pessoa que ama praticar esporte, Não vira um poder sedentário mais. do dia pra noite. Nossa, deve ser péssimo. É horrível porque você fala, caramba, todo mundo sempre falou que esporte é saúde, né? E eu tenho uma vida inteira ainda pela frente pra largar tudo, né? Explodiram com 25 anos. Não, tá louco, muito novo. 25 anos. Eu já tinha problema no joelho. Então, foi meio que o segundo baque. Falei, caramba, eu adoro praticar esporte, fiz de tudo minha vida inteira e menos de 30 anos já era, acabou, game over. Vou jogar videogame agora pro resto da vida. Não que ele reclame, viu? Aham. Não que ele reclame. Nossa, mano. É Como é legal que- uma vez ou outra, pra sempre. Essa Não, época, pra esses sempre 3 não. anos procurando médico. Foram 3 anos. Foram 3 anos. Como é que você saiu desse período de dor pra hoje? Essa evolução, como é que foi o processo? Então, o processo ele foi bem lento, justamente pela falta de conhecimento. Isso foi uma coisa que me pegou demais. Eu procurava informação, não tinha tanto vídeo no YouTube sobre isso, não estava tão em alta. O pessoal ainda segurava muita informação, principalmente sobre treinamento. Porque, para quem gosta de fazer esporte, gente, não adianta você falar,
Ô, que pena, hein? Para de fazer karatê. O cara não vai parar. Depois de 11 anos se dedicando pra isso. E aí, tipo, eu escutei isso de vários médicos. Até que eu cheguei em um do sírio-libanês, que eu tive que pagar uma consultinha, ó, quase R$1.000 sem retorno, gente. E na época eu ganhava muito pouquinho. Então o peso dói demais. Só que ele resolveu o meu problema. Ele falou, Guilherme, você vai fazer esse tipo de exercício, esse tipo de exercício, esse tipo de exercício, você vai procurar um Pilates, onde seja um fisioterapeuta, um instrutor, e você vai falar que precisa arrumar isso. Se ele não souber o que é, troca e vai procurar outro. E aí eu comecei no Pilates, fiz 1 ano e meio de Pilates. Só que enquanto eu tava no Pilates, eu tava louco pra... Cara, imagina. Você tá lutando, dando chute na orelha dos outros num dia, jogando futebol, fazendo Aikido, e aí do nada, sua única atividade física é ficar no Pilates. Aí você aprendeu a respirar, pelo menos, né? Exato. A segunda mais nova lá tinha 70 anos. Então não era nada assim prazeroso, nada muito legal. E aí eu comecei a estudar. Só que nesse meio tempo, falei, vou voltar a treinar. Eu acho que eu já consigo. O Pilates deu uma fortalecida no meu core. Core, para quem não sabe, é o núcleo. Então é a parte central do seu tronco. Abdômen, oblíquo, lombar. Pelve, diafragma fazem um cilindro. Esse cilindro é seu core. Eu falei, vou voltar a treinar. E eu precisava de motivação para voltar a treinar. E eu precisava de alguém capacitado. O que eu fiz? Gastei mó grana com um treinador, nutricionista, academia, suplementos que não funcionam, infelizmente. E aí, com tudo isso, falei, agora tô preparado para voltar. Já tava melhorando meu core e tal. Beleza, comecei a treinar tal, senti desconforto. Nessa época eu ainda tinha crises. Então a inflamação ela vai voltando e é só com remédio analgésico muito forte, de tramal para cima, que você consegue sair dessas crises. São tipo, semanas tomando ele para sair. E é uma dor desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Não é nada legal. Eu calçava o tênis na parede. Como eu não conseguia fazer essa flexão, isso durante a reabilitação. Eu colocava o tênis na parede e encaixava o pé. Então, foi uma época meio traumatizante, durante anos. É claro que a dor atrapalha os treinos, mas e os remédios também atrapalham? Atrapalha muito. Atrapalha muito, principalmente os anti-inflamatórios, porque quando a gente treina, a gente cria Todo mundo fala isso daí, É. sobre os anti-inflamatórios. Isso. O que causa que atrapalha o efeito dos treinos? Porque quando a gente treina, a gente, de certa forma, estressa nosso corpo. Esse estresse pode ser local ou geral. Então, por exemplo, se você vai treinar musculação, geralmente na academia, você está priorizando alguns músculos por dia. Então, por exemplo, fui lá, treinei bíceps. Esse músculo ele sofreu um estresse. Esse estresse gera uma inflamação fisiológica. Então, seu corpo vai inflamar ele para levar o quê? Mais nutrientes. E melhorar os tecidos, criar as adaptações necessárias, crescer volume, fazer o que precisa para reparar e melhorar aquela capacidade física que você está ali. Uma força, uma resistência, uma flexibilidade. Quando você toma um anti-inflamatório, você tira isso. Ou seja, você retarda a sua recuperação e você perde todo aquele ganho que foi gerado pelo treino. Então você acaba entrando num ciclo vicioso, o famoso enxugar gelo. A galera que fala, não, vou me matar hoje na academia. Vai, volta, chega em casa, toma um Advil. Da hora. Você foi um idiota. O que o cara pode fazer, então, para não ser um idiota? Não ser um idiota? O que a gente pode fazer para aliviar esses sintomas é movimento, por incrível que pareça. O movimento, hoje em dia, ele é categoria ouro para você reduzir dor, principalmente aquela dor, sabe, dor de início tardio, que você sente 1 dia, 2 dias depois do treino. Movimentos ajudam. Então, você vai fazer um treino de mobilidade, um treino até de alongamento, mas sem estirar no máximo. Então, tipo, movimentos lentos, cadenciados, deixando a articulação correr bem, você consegue dissipar isso. Aeróbico de baixa intensidade. Então, você foi lá, treinou, se matou. Vai fazer um aeróbico, vai o quê? Vai melhorar a sua circulação, vai espalhar mais aquela inflamação. Então, você tem uma recuperação melhor. O pessoal utilizava muito gelo antigamente. Eu pensei no gelo, inclusive. O gelo foi descoberto em 2017 pelo mesmo cara que desenvolveu o RICE, né? Que é Rest, Ice, Compress, Elevate. É um protocolo. O pessoal se machucava no basquete, no tênis, no futebol. Então, vamos lá. Você descansa, coloca gelo, imobiliza e eleva.
Então, você acaba fazendo o quê? O gelo, ele vai constringir os vasos. Então, ele vai fechar os vasos, levando menos sangue e nutriente para onde está ferrado. O mesmo cara que descobriu isso lá na década de 90, veio em 2017 e falou, estava errado. E Sério? postou artigo sobre isso, que é o Ô, mais louco. legal. Só que tem gente que é mais fã da teoria do cara do que o próprio cara. Isso é bizarro. Então já falou, ó, gelo tá atrapalhando, não faz isso, Por galera. que o gelo atrapalha? Ele fecha muitos vasos, você não se recupera. O Você mais precisa de sangue engraçado pra isso. é que eu tô entendendo o que você tá Diferente querendo de dizer. contusões. Sim. Então, se for uma pancada, se dá uma canelada no seu amiguinho, gelo é ótimo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Eu, com 13 anos, você sabe que eu sempre joguei bola, joguei tênis e tal. Com 13 anos, eu tive overtraining. Com esse overtraining, eu tive uma sequela que é a canelite. Então, assim, eu jogava tênis, jogava torneio, era jogar um campeonato, chegar em casa do jogo, gelo. Sim. Jogar um campeonato, chegar em casa, gelo. Eu vivi a base de gelo minha adolescência Sim. inteira. Tava certo ou tava errado, pra esse caso? Para esse caso, tá certo, É. mas é aquela coisa que eu te falei. O gelo, ele é um anti-inflamatório natural. Então, ele vai diminuir aquela inflamação. Como você tava com esse estresse pelo jogo, não era um treino, tudo bem. Não vai gerar nenhuma adaptação. Seu jogo era valendo. É diferente de quando você tá treinando tênis e chegando em casa fazendo isso. Então, tendinite, bursite, fascite, tudo termina em ite, é inflamação. Então, tipo, epicondilite. Tem muito tenista também que tem epicondilite. Então, é inflamação no ligamento do epicôndilo. Tendinite, tendão. E aí vai. Só que o problema é que se o tendão tá inflamando, ele tá trabalhando demais. Se ele tá trabalhando demais, o músculo tá trabalhando de menos. O músculo ele vai se juntar no tendão e ligamento. E esse tecido aqui é o que vai colar no osso ou outro músculo. Se o músculo não está fazendo o trabalho dele, toda essa parte elástica fica dependente do seu tendão e ligamento. Essa inflamação que pode acabar com uma carreira, um esporte, ou mesmo com a sua vontade de praticar algo. Por exemplo, a gente estava conversando antes sobre corrida. Eu também tenho canelite. Quanta gente começa a correr, sente canelite, vê que é uma dor que está persistindo e para. Eu. Aí eu fui pra bike. Fui pra bike eu consigo fazer meus 25 minutos, meia horinha lá. Na esteira eu não tenho saco pra ficar andando, correndo lá e me dói muito. Sim, muito, esse é o muito, problema. muito. E aí você pode usar a bike enquanto faz um tratamento para isso. Então, por exemplo, se tá doendo, canelite, né? É uma inflamação na parte da frente da canela, aqui no tendão, próximo da patela, próximo do seu joelho. E também pode ter embaixo. Ou seja, o músculo da sua canela, famoso tibial anterior, ele tá fraco. Basta você fazer um exercício de elevação do pé. Algumas vezes na semana, com uma carga, trabalhar mais em amplitudes maiores, fazer uma mobilidade de tornozelo, você tiraria essa canelite e conseguiria praticar seu esporte. Porque, por exemplo, se eu dei a correr, eu também acho que correr por correr é coisa de maluco. Principalmente se você faz isso 5 da manhã. É tratamento psicológico pesado. Só que se você, por exemplo, vai jogar um tênis, você corre. Você vai jogar uma bola, você corre. Você vai praticar algum esporte, você corre. Então, a corrida vira um instrumento de outros esportes também. E se você tem a canelite, cara, você não pode fazer praticamente nada. Nada. E eu prezo muito por essa parte funcional. Então, entre a pessoa deixar de fazer algo que ela gosta, que dê prazer, por causa de dor, entendeu? E perder algumas horinhas na semana para tratar isso, eu sempre vou por essa parte mais funcional. Então, mas eu tenho essa linha de intervenção. Por isso que eu acho bem importante saber dos seus limites, saber das inflamações, né? É bom. e não sair tomando remédio que nem maluco, né? Você veio da luta e pra musculação, foi isso? Isso. E aí, quando você começou na musculação, eu acredito que você tenha começado na neura já, ou foi um processo? Foi mais um degradê, Eu cheguei assim? a fazer musculação antes, mas como todo adolescente que não tem a menor ideia do que tá fazendo da vida. Então não valeu. Quando eu voltei a fazer depois da luta, foi uma progressão de tipo assim, se o Pilates tá me ajudando com pouco peso, com mais peso, eu volto mais, fortaleço mais ainda. Então foi uma progressão. E eu queria voltar a praticar exercício. Isso que é exercício que eu falo esporte. Sempre gostei de praticar esporte. Então, eu sempre tive esse quero voltar.
Aí eu acabei pagando um treinador. Ruim demais. Muito ruim. Não vamos revelar o nome, né? Não. Só entendam que ele é ruim. E eu informei, era um treino personalizado, vulga consultoria, Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, Que era ele que aplicava? era triste. E aí, o que aconteceu? Eu falei, tô entrando em crise. Toda semana eu mandava um feedback pelo site dele. Tô entrando em crise de hérnia. Ele, beleza. Tá aqui, ó, no mesmo dia. Terra, meio terra, agachamento. Todos os exercícios sobrecarregam a lombar. O que aconteceu? 2 meses sem andar direito. Andando torto, porque deu a crise muito forte. O remédio não tava dando conta, eu tava aumentando a frequência. E cara, remédio forte te derruba. E como eu tava tomando Tramal 3 vezes por dia, eu tive que aumentar para 4. E indicação médica, tá? Não foi nada de cabeça, de orelha, não, até porque é um remédio muito forte. Quando eu aumentei para 4, comecei a trabalhar e a boca caiu. Então, um treino errado Desencadeia muita coisa, começou a né? estragar tudo que tava em volta. Porque você não tem vontade de fazer nada. Chegava em casa, eu queria dormir. Tava anestesiado de tudo, com anti-inflamatório, que deixa você mais mole ainda. Então, vira um ciclo, cara, que sua vida começa a virar um inferno. E você fica dependente do remédio. E aí você, tô pagando um treinador caro. Por que não tá funcionando? Tô fazendo dieta, tô fazendo tudo certinho que ele manda. E foi isso que virou uma chavinha Tudo na sua certinho, cabeça. né? Entre aspas. Aí, depois dessa travada, xinguei muito no Twitter. Nossa, no @suporte foi um absurdo. E aí eu falei, não vou depender de mais ninguém para isso. Nessa época eu tava trabalhando só com ciências atuariais. Resolvi estudar educação física. E eu comecei a estudar num nível, assim, frenético. Então, eu estudava por conta, eu lia pelo menos uns 3 artigos dia. E eu queria me atualizar cada vez mais. Então, eu fazia curso junto com a faculdade. No segundo ano da faculdade, eu entrei na pós de biomecânica para me especializar mais nessa parte de como funciona a física do corpo. E terminei os 2 juntos. Então, e eu tinha um ritmo muito acelerado, tanto que me fez mal e eu tive 2 burnouts no ano passado. Não recomendo também, não. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Como tem overtraining, tem também esses burnoutzinhos, né? Que acontece às vezes, mas não tem como. Quando você quer mudar de vida, você acaba focando em algo, mesmo que não seja você focou saudável, muito. mas por um curto período de tempo. O problema é que eu não percebi isso antes. Deixa eu te perguntar, eu sinto que tem muita gente que sabe dos benefícios de treinar, sabe o quão bom é, só que às vezes ela dá desculpas que não são válidas. Então, por exemplo, não tenho tempo para treinar porque eu trabalho, por exemplo. Eu tenho vontade de treinar, eu sei dos benefícios e, cara, é bastante difícil para mim implementar na minha rotina. Então, cara, que dica você tem pra mim, por exemplo? Tipo assim, no geral, assim, pra mim como exemplo, porque eu sei que tem muita gente que é assim, a pessoa fala, treinar é bom, queria fazer musculação, mas não tenho tempo. Aí tu vai ver a pessoa trabalha só, 8 horas no dia. A maior parte da população segue esse padrão, né? Esse padrão. E saiu um estudo da Associação Brasileira de Academias e só 5% da população vai pra academia. 5%. 5% frequenta a academia fazer alguma coisa. É pouca coisa. É pouca. E que tem gente. resultado, você pode colocar 0,00001, porque não tem uma boa E instrução. por que é isso que eu ia perguntar? Por que a galera não tem resultado? Tem gente que faz 1 ano de academia e não tem resultado nenhum. Quais são os motivos? São vários, com certeza. São vários. O principal é falta de instrução. O principal. Tem muita gente mal preparada? Sim, e tem muita gente que acha que o YouTube prepara. Isso quebra as pernas. Por exemplo, você fala, eu quero virar faixa preta de jiu-jitsu. Você não vai ver um vídeo no YouTube e vai praticar no tatame. Eu quero ser jogador profissional de tênis. Você não vai ficar batendo bola sozinho na parede. Você vai procurar um professor. Isso não acontece com a musculação. E é o mais barato de todos. Tu sugere procurar um professor? Então, quem estiver começando, por exemplo, a pessoa dá desculpa, fala que não tem não tem interesse, mas ela sabe dos benefícios, ela quer aplicar, só que ela não tem aquele impulso, sabe? Eu acho que um professor, tu acha que seria uma boa dica? É que o professor ele já vai saber principalmente como conduzir pessoas que querem começar o esporte. Porque eu acho que tem um efeito de motivação ali, de alguém tá te puxando. É exato isso que eu ia falar, o compromisso, né? De ter alguém te esperando lá na academia. E ele vai ter estratégias diferentes.
Por exemplo, na Uhum. nutrição tem várias estratégias que você ouve aí, low carb, não sei o que lá, jejum. Na musculação também tem, só que poucas pessoas utilizam. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você reage bem a choques de rotina, que é o meu caso, eu saio de zero, se eu não fizer todo dia, eu desanimo. Eu prefiro Uhum. fazer 20, 30 minutos por dia, alguma coisa. E eu saio de casa, eu vou até a academia, faço 20, 30 minutos e volto. Não tenho problema com isso. Só que quando você faz isso 2 semanas, já era. Já era. Você já entrou no ritmo do negócio. Você já acha normal. Por exemplo, você todo dia toma banho e escova os dentes, eu espero. Uhum. São coisas que você, às vezes, não quer fazer. Por exemplo, tá um frio da desgraça. Você não quer tomar aquele banho e sair do banheiro num gelo Aí você absurdo. vai forçado, mas Aí vai. você vai. Só que o problema do exercício físico é que muita gente subestima demais. A gente já tem uma rotina totalmente sentada. Isso aqui desenvolveu várias patologias em muita gente. Uhum. Para você ter noção, a carga da nossa coluna ela dobra quando a gente está sentado. Porque a gente perde os amortecedores que estão do quadril para o joelho e do joelho para o tornozelo. Então, só isso, por exemplo, se aqui tem 50 quilos, eu estou segurando uma carga de 100 em cima da minha coluna. E a coluna acaba na cadeira, não é dispersado. Então, a gente já tem isso, a gente acaba prejudicando alguns músculos, por exemplo, do glúteo. A gente está sempre com ele alongado sentado ou assim, relaxado. E isso causa um monte de malefícios ao longo do tempo que, pô, se você pensar, ó, eu fico 12 horas sentado, trabalho 8, almoço, janto sentado, curto uma série sentado, fica lá, vai, vou jogar de 12 a 14 horas sentado. Cara, você precisa de 30 minutos para combater esses efeitos. Eu fico mais de 12 horas. É só 30 minutos. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é quem rege os guidelines nessa área, ele fala que você precisa 3 vezes na semana um estímulo de 150 minutos somados de treinamento de força. Não, muita coisa, né? Se você coloca 150 minutos em uma semana, porra, Não é num dia. porra, cara, não é numa hora assim, não é tipo, é agora, e correndo. Não, treinamento de força. Por que é tão importante? Por exemplo, o que eu acabei de falar. Nosso glúteo fica totalmente alongado na cadeira e relaxado o tempo inteiro, diferente de uma pessoa que trabalha de pé. Só qual que é o problema? O músculo do glúteo ele dá sustentação também para sua lombar. Muita gente que tem dor nas costas tem a bunda fraca. É um negócio besta, mas que todo mundo, tanto que tem uma patologia... Então os homens têm que treinar a bunda também. Principalmente homens treinem bunda. Primeiro porque é feio ter essa aspirina nas costas. Que é branca, lisinha, um risco no meio. Isso é ridículo, cara. Mulher gosta, tá? Mais que braço, inclusive. E Segundo, segundo porque você mostra isso. Quando você não tem bunda, toda a calçadinha fica no meio do rego, cara. É ridículo, é muito feio, pelo amor de Deus. Você tem que ter um pouco de amor próprio. E você ainda tem todos os benefícios de, você tá protegendo sua lombar. E a lombar é o que dói. 70% da população mundial vai sentir dor lombar na vida. Vai sentir. Uhum. Então, não é minoria. Não é um ou outro. Não é igual alguém assistindo da Atena e falar, ai meu Deus, vai que acontece uma desgraça dessa na minha vida. Não, vai acontecer, cara. Vai acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. É uma dor, não quer dizer que seja nada patológico. Só que você pode prevenir muita coisa. Então, por exemplo, voltando para os tênis, muita gente que tem dor na coluna, calçado. sim, é uma coisa muito importante, né? Exato. Nosso corpo ele funciona como um efeito dominó. Então, por exemplo, se a pisada do cara é para dentro, você vai ver isso daí se você olhar seu tênis estiver desgastado na parte de dentro, ele é para dentro. Seu corpo não continua reto. O osso da sua canela vai girar. Quando ele derruba, ele gira um pouquinho. Quando ele gira um pouquinho da coxa. Quando ele gira um pouquinho da coxa, ele tomba a pelve, a sua bacia. E aí você torce sua coluna. Um negócio besta. Uhum. Só que aí você, beleza, aí você anda pra caramba no final de semana assim. Aí você, minhas costas tá doendo, acho que eu sentei errado esses dias aí. Dormi mal. Dormi mal. Entendeu? Tem muita coisa que vai refletir do seu tornozelo pra cima. E isso daí é facilmente combatido com treino. É um custo-benefício bom, galera. 150 minutos Na semana. na Não é nada, semana. né? Na Pouca coisa. semana.
Falar pra mim que não tem tempo, eu tenho 2 profissões e uma filha pequena. Não mete o louco, não. Esse negócio de tempo aí, quem quer arruma tempo, cara. Não Quem tem quer essa. arruma tempo, concordo. Ou você Inclusive, quer, ou o médico manda. É. inclusive E- o Gui é um cara que arrumou tempo pra estudar, fazer tudo isso, certo? Se formou em educação física e hoje é personal e dá as consultorias dele. Quer falar um pouquinho sobre a consultoria? Com o que você trabalha? O que o pessoal busca mais na consultoria? Então, por ter essa particularidade de ter 2 hérnias lombares, artrose no joelho direito, condromalácia grau 4 no joelho esquerdo, um cisto de quase 3 centímetros no ombro direito e um de 2 centímetros no ombro esquerdo, que é muita coisa. Você tem mais alguma Já coisa? Você esqueci tá até bem mesmo? Esqueci até do primeiro já Então, que aí ele eu falou. parei de procurar. Parei de fazer ressonância. Tem uma vez que eu fiquei 3 horas na mesa da ressonância que eu fiz 7 de uma vez só. E de manutenção, só pra ver que o negócio tá piorando ou não. Mas não tá. Eu faço um planejamento completo de treinamento para pessoas que querem começar e para as pessoas que têm alguma patologia já. Porque eu sofri muito procurando um profissional que simplesmente falar, sua dor no joelho é por causa disso. Sua dor na coluna é por causa disso. Esses desconfortos que eu tinha eram sinais. E nunca negligenciem isso. Doeu uma vez porque você dormiu torto? Beleza. Toda semana não é normal. Uhum. Vai atrás. Vai atrás. Então, vai no médico, faz uma ressonância. Um profissional bom, de educação física mesmo, ele sabe interpretar a imagem. Você não precisa nem chegar com laudo. Então, pô, você chega lá, você tem dor nisso. Coisa que eu pergunto sempre que alguém vai fechar a consultoria. Qual movimento, que ângulo, com que carga você sente dor? Tem gente que fala, é andando. Eu tenho uma aluna que ela trabalhava de pé. Ela tinha fascite plantar e 2 hernias de disco. E ela, meu problema é ficar parada. Ela ficava 10 horas parada, de pé. E aí, meu, o corpo vai se adaptando. Cansou uma perna. Cansou a É outra. verdade. Coluna. Aí você apoia a mão. Aí você faz assim, ó. Uhum. E, meu, coluna. Você vai jogando responsabilidade para outros músculos. Isso daí desanda todo o processo. Eu fiquei confuso agora, porque assim, você falou que não dá pra ficar muito sentado, mas também não dá pra ficar muito em pé. Então, o ideal... Você consegue fazer os dois se você tiver forte o suficiente. Uhum. É, porque, por exemplo, eu trabalho sentado. Eu sento na cadeira do computador 6h30 da manhã e tem dia que eu saio 11h30 da noite. Sim. Sentado. Mas eu entendo que é importante levantar, então às vezes eu me esforço a dar um passeio pela Isso. casa e volto. Mas eu não confesso que eu não sei dos benefícios físicos disso. Eu faço porque falam que faz bem. Sim, sim. Mas eu entendi Primeiro- o que você quis dizer. Você tem que saber, assim, músculos protegem articulações. Se você tá muito sedentário, o corpo descarta, cara. Ter massa muscular é Uhum. difícil pra caramba. Uhum. Quando você começa a desenvolver, você sabe o tanto que você come, o tanto que você treina. É difícil pra você sinalizar pro seu corpo e falar, ó, 2023 eu preciso desse músculo aí, cara. Porque seu corpo acha que você vai caçar. Se você não vai Uhum. caçar, ele joga fora. Então o treino é uma sinalização. Preciso de massa. Preciso de massa. Por isso que tem que ser constante. Preciso de massa, preciso de massa. O pessoal fala ingrato treinamento. Você para de treinar um mês, você perde tudo. Você não perde tudo, mas você realmente perde muita coisa. Perde bastante. Mas isso acontece com qualquer coisa. Se você programa Uhum. qualquer software, você Uhum. para de mexer um mês, você Eu volta sou- com dificuldade. Eu sou desenvolvedor e eu tive exatamente essa Viu? dificuldade. Eu desenvolvi até acho que o final de 2022, ano passado, finalzinho. E aí voltei agora esse ano e parece que eu tenho que reaprender algumas coisas que Isso eu é com sabia qualquer facilmente. coisa. Você pode perguntar pra alguém que joga basquete, Hum. tá lá treinando cesta de 3 pontos todo dia, para um mês. Uhum. Acabou. Só que é um processo pra vida. Aí você coloca na balança. Fala, eu quero envelhecer sem uma cadeira de roda e eu quero envelhecer, tipo, bem, mais limitado. Eu preciso de Uhum. ajuda pra subir. Você já viu o velho subindo em ônibus? O velho se joga. O velho, ele se lança, ele reza pra Deus e fala, se for hoje, é hoje. Cara, plataforma desse tamanho, eles não têm flexibilidade, não têm força, não tem nada. Eles pulam, puxa com o braço e vai, Uhum. torce pra alguém segurar lá dentro. É um jeito de você envelhecer, você pode optar por isso. Mas fazer um pouquinho de exercício na semana é tão simples. Vai te deixar melhor lá na frente também, né? Exato, exato. Acho É visão uma de coisa que tem que futuro. pensar, tem que pensar nisso. né? Todo mundo vai ficar Sim. velho, né? Como eu tive esses problemas articulares antes, muito antes, é óbvio, quem vive com dor sabe o valor de um treino. Sabe que é muito melhor você ir pra academia mesmo sem vontade de treinar pra não ficar com dor novamente, do que ficar se entupindo de remédio e entrar naquele ciclo que eu falei.
Mas para quem ainda não tem esse vislumbre, pense em ser mais funcional. Pensa assim, pô, se eu precisar, sei lá, correr atrás de alguma coisa. Por exemplo, se eu precisar correr atrás da minha filha, consigo? Consigo. Sabe, um negócio besta? Preciso trocar alguma coisa em casa, fazer uma forcinha. Você não consegue? Tem gente que deita pra pegar alguma coisa no chão e não tem a força nos braços pra levantar e rola. E quando levanta... Rola. Isso é um negócio tão besta. Tipo, às vezes você escorregou, se você não tem força pra se levantar, você não tem força pra se sustentar. Você pode quebrar um braço numa dessa. E é uma trupicada na rua. Acontece, normal, qualquer um. Então, é mais a questão, tipo, tem a saúde envolvida no envelhecimento, mas a curto prazo também tem muito benefício, cara. Muito benefício. Aquele muito cara que benefício. sobe 2 lances de escada e chega ofegante. Exato. Ah, mas eu faço atividade física e minha casa é cheia de escada. Eu canso, velho. É bom. Pô. Aumenta seu gasto calórico, é ótimo. Caramba. Ó, cada subida de escada, 2 calorias, cada descida, 1. Olha, eu subo bastante escada também. Nossa, eu odeio isso. Eu odeio quando Nossa, esqueci de pegar água. Aí desce. Você fala, não é possível. Né? Tem a da torneira aqui do banheiro mesmo, vai essa mesmo. Você Não, treina na sua é. casa, pelo menos, cara. É subindo bom, escada. dá pra treinar. Falando em treinar em casa, então, vamos voltar um pouquinho. Pra quem não sabe, eu paguei a consultoria do Gui, tá? A gente, acho que, não sei se fui o primeiro aluno dele, mas foi um dos primeiros, com certeza. E entrei na pandemia. Como que foi pra você a experiência de começar a dar as consultorias na época da pandemia? Sim. Eu fui um dos primeiros, eu falo que foi uma experiência bem diferente, bem legal. Inclusive, ele acha que eu roubei os elásticos dele, eu não roubei, tá em casa pra te devolver. Ah, bom é que eu lembrei onde tá agora. Com a bolsinha do Homem-Aranha. Top. Não precisa nem embalagem chamativa. Mas a pandemia, ela causou um efeito muito estranho. Pessoas que na pandemia viram a necessidade de praticar alguma coisa, baixavam algum app, viam alguma aula na TV, pararam depois dela. Então, Teve uma queda? teve uma queda enorme. Muita jurava gente que a pessoa- procurava eu jurava que exercícios fosse o contrário. durante a pandemia. O ser humano é imediatista. Então, quando apareceu uma doença, aí falaram, praticar exercício aumenta a imunidade. Todo mundo. Como se fosse de uma doença só, é seletivo. Seu sistema imune fala só pra Covid. Então o pessoal não continuou a atividade Não, física? a maior parte que era sedentário iniciou na pandemia, ou parou na própria pandemia ou parou depois. Então, tipo, a aderência foi muito baixa. Eu Então, achei que tinha tinham mudado a cabeça pesquisas- das pessoas. A Não. tendência seria aumentar, né? Porque agora você Exato. tem mais disponibilidade. Você pode ir Se numa você academia. entrar no Google Insights e colocar lá por treino em casa, você vai ver. Desabou. Caramba. Então você tem uma queda das pessoas na aderência do esporte porque não é do momento. Isso é um problema muito grande. Sim, sim. E aí o pessoal aí começa vou fazer musculação, vou fazer yoga. Não tô falando que é ruim, gente. Yoga é ótimo. Mas é pra outra coisa. Ninguém vai fortalecer músculo a ponto de proteger uma articulação com yoga. Você vai ganhar flexibilidade, você vai conseguir meditar. É um outro objetivo. Dá pra mesclar, né? É perfeito. É perfeito. Perfeito. Se você conseguir mesclar, é ótimo. O ideal é você ter mesmo um momento de fuga do seu físico e da sua mente. Não precisa fazer musculação todos os dias. Mesclar Não. faz bem também. O importante é você fazer alguma coisa, eu acho, Eu né? sou professor disso. Dou consultoria de musculação. Mas segunda e quarta eu faço levantamento de peso olímpico. É outra coisa. E quando me chamam pra jogar bola, eu vou também. Então, o importante é você... Eu tenho o objetivo, preciso ganhar massa muscular e ser mais atlético. Só que você não precisa usar a mesma ferramenta. Então, você pode alternar. Você fala, beleza, eu quero ganhar um pouquinho de resistência pulmonar, cardiorrespiratória. Você pode jogar bola. Você pode fechar um clube e jogar bola quinta-feira, toda quinta. E nos outros dias você faz um aeróbico, por exemplo, uma terça aeróbico. Aí segunda e quarta você faz uma musculação. Na sexta você faz alguma outra coisa. O importante é você manter a constância. Estar em movimento, né? Exato. O movimento, ele é praticamente sinônimo de saúde. Porque você consegue lubrificar a articulação, fortalecer músculo, prevenir um monte de doenças. O pessoal falou muito, mas doença cardíaca mata mais que Covid. Beleza. Você não tá cuidando do coração também? Grande merda. O que você faz pra cuidar do coração? Na Você atividade repetitivo, hein?
Musculação também ajuda. Ajuda? Mas o exercício aeróbico ele tem resultados melhores pela demanda. Então você vai trabalhar em frequências altas por um longo mais período de tempo. Uhum. Você também pode fazer o HIIT, que ficou bem famoso, porque ele realmente Fiz muito na reduz. pandemia. Fiz muito na HIITzinho pandemia. ajuda. Ele reduz muito o tempo trabalhado. Então, por exemplo, 10 minutos de HIIT equivalem a 30 minutos de caminhada contínua. E isso eu posso falar que é verdade, cara. Na pandemia eu fazia 10 minutos. Eu falo, não é possível. Eu suava que nem um desgraçado e me jogava no sofá. Tinha dia que eu desmaiava no sofá. Falei, nossa, onde que eu tô? Depois eu acordava no assim. céu. Meu, que Isso pra coisa. quem tá com a desculpa de não tenho tempo, 10 minutos você consegue Cara, morrer bem. De 10 a 15 minutos, morre bem. Morre bem. Morre bem. E Se fica você vivo fizer ali depois. intervalinhos de 1 minuto alta intensidade, 1 minuto baixa intensidade, cara, é pra terminar ali querendo ver Jesus, viu? Me Que o negócio surpreendi, me é... surpreendi. Eu não botava fé nisso daí, não. Funciona bem. Então, o HIIT é muito bom pra isso. O contínuo é ótimo, né? Que eu falo contínuo, por exemplo, o pessoal faz aquele longão de bike, pedalar 30 km e vai embora, corrida. Então, aí você pode fazer a mesma coisa que eu acabei de falar, alternar. Você não precisa escolher uma religião, um exercício, cara. Alterna. Ah, eu tô com saco. Tem gente que alterna dentro do mesmo dia. Por exemplo, não consigo fazer 30 minutos de esteira. Faz 10 minutos de elíptico, 10 minutos de bike, 10 minutos de esteira. O resultado é o mesmo. Eu Entendeu? faço isso. Inclusive, eu faço isso. Eu não tenho paciência de ficar na esteira, porque me dói muito. Eu faço 10 de esteira e fico 15 a 20 na bike. Sim, ótimo. Pra mim, eu gosto disso porque eu gosto de dinâmica, entendeu? Eu acho legal essa dinâmica. Por isso que trocar de esporte, de atividade, eu acho bem bacana. Sim. Então, fazer um dia academia, no outro dia eu vou para um futebol, no outro dia eu jogo tênis e academia, entendeu? Legal. Acho que isso é legal pra mim, porque te dá uma dinâmica bacana. Porque se eu fizer sempre a mesma coisa, eu não consigo gostar. O que eu achei interessante quando eu comecei a consultoria com guia é que começou a... Eu não era muito motivada, né? Eu achava que eu gostava, mas ele me fez gostar mais ainda, isso que é engraçado. Porque eu comecei a treinar, eu tinha 79 quilos, aí ele fez um desafio, eu falei, deixa eu fazer esse desafio aí, vou fazer a única vez que eu vou fazer direitinho. Cara, eu emagreci 9 quilos em um mês, então o contrato tem que dar certo. Caramba. Não, 9 quilos em um mês, Caraca, real. muita coisa. Aí eu comecei, tipo, e não só emagrecer, comecei a ganhar força de um jeito que eu falo, Gui, tá certo isso? Ele, tá. E, mano, tipo, Tá usando algum começou hack? aí, e aí eu comecei a bem gostar de querer me desafiar. É isso que eu acho legal na Sim. musculação e nos pesos livres. Você tem a mesma sensação? Isso. A gente chama de periodização, a organização do treino ao longo do tempo. Então isso daí já quebra aquela coisa de, vou fazer fichinha de não sei quem hoje, vou fazer uma fichinha de não sei quem amanhã. Se você não tem uma progressão, seu corpo não tem por que se modificar. Ele não tem para que melhorar. Você já aguenta fazer aquilo. Não é na Aí natureza você troca dele, né? por treino de fulano, pegou um treino do YouTube, comprou uma ficha de não sei quem, você não tem uma linha, você acaba se perdendo. E qual que é a vantagem de ter essa periodização? Você consegue evoluir muito mais rápido, porque aquilo foi planejado para isso. Então, eu quero que você dobre sua força em 3, 4 meses. Vai acontecer. Se você treinou certo, vai acontecer. E acontece. Essa é a grande diferença dos treinos que eu pegava, genéricos, que me destruíram a coluna lá atrás, para os treinos bem elaborados e específicos para cada pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma postura mais cifótica, eu sou todo corcunda, aí tem uma menina que ela tem lordose, de tanto forçar a bunda para cima. O treino nunca vai ser o mesmo. Vocês têm deficiências diferentes. Então ela vai ser muito prejudicada se eu pegar os exercícios que eu uso para corrigir alguém com cifose. Que ela já tem, vai acentuar. Então, quando o treino é específico para você e você tem um planejamento ao longo do tempo, não coisas rápidas, tipo, emagreça 20 quilos em 15 dias. Daí não funciona, galera. Você consegue ter uma evolução muito boa porque foi planejado para você. E aí os exercícios eles vão entrar nesse intuito de ser desafiadores. Tem muita gente que vive de máquina, aquele tá vazio. Esse é mais fácil. Eu prefiro aquele. Se o treinador for bom, ele vai dar o que você precisa, não o que você quer. Isso daí é o principal. Se você falou na sua anamnese lá, que é um questionário que todo treinador deveria fazer, deveria fazer, e ele praticamente replicou o que você gosta de fazer, pode ter certeza que você tá com um merda. Pode trocar, porque se você tá na sua zona de conforto, você não vai evoluir. Ninguém é evoluído dentro da zona de conforto.
Então, isso serve para físico, para estudo, para tudo. Se você fizer só o que você aguenta, seu corpo não precisa melhorar. Então, a dica é essa, é você ter um planejamento de longo prazo, com recompensas a curto. Então, por exemplo, periodização que eu passei para o Renan, foram meses, mas a cada 2, 3 semanas a força dele aumenta. E ele se sente desafiado a pegar aquelas cargas maiores. Então, isso vai motivando aos poucos para que ele atinja o objetivo final. Então, isso tem que ser programado. As trocas de treino não são porque, enjoei, prof. Se o aluno chegou a enjoei, ou ele tá fazendo tudo errado, ou você fez tudo errado. Tem duas coisas que vai acontecer aí. Show. Então, o ideal é isso, gente. Comecem, sempre que tiverem, principalmente para quem tem dificuldade, comece com um bom instrutor. Hoje em dia, o Instagram é uma vitrine. Você pode entrar lá e ver os antes e depois. E pesquisa no Google, gente. Muita gente pega do Google. É triste, mas é verdade. Tem os antes e depois. Tem ele passando treino. Tem os alunos dele treinando. Tem posts informativos do que ele sabe, o que ele estuda. Então, hoje em dia, falar, não sabia que ele era ruim, hoje em dia, é falta de vergonha na cara. Que é a mesma pessoa que fala que ele é ruim, perde meia hora olhando o vendedor do Mercado Livre antes de comprar. Então vai ver se é Platinum, vai ver quantas vendas tem, vai ver quantos produtos tem. Mas não vê o treinador que vai cuidar da saúde dele, o cara né? que vai cuidar de você de verdade, ninguém pesquisa. Isso daí é um veneno. Isso é um veneno. Breno, chegamos naquela hora. Tem mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não é pergunta. Agora a gente vai mostrar pra ele um tênis. A gente vai tirar um tênis fora da caixa pra você dar uma olhadinha, pode ser? Pode. Vamos lá, Gui. Que é padrão, todo episódio a gente abre um tênis com o convidado e vamos ver o que o Essa Guilherme aqui, vai a caixinha achar. é diferente, hein? Nojento. A caixa Nojenta, essa caixa tá Nojento. bonita, hein? toda furada, Vamos botar fora da prateada. caixa esse aqui? Isso aí é uma colaboração com a Off-White. O que a gente tem aqui, Gui? Pega um aí, a gente pega outro aqui. Tô pra tentando ficar com a gente. entender ainda. Mas dá pra escalar. Na neve. Dá pra escalar, ó. Cara, temos aqui um Air Zoom Tempo Next, junto com a Off-White. Na cor black. Essa corzinha aqui tá bonita. Eu gosto desse tênis, achei ele bem bonito, eu gosto sim, de verdade. Né? Tem essa parceria com a Off-White que tem as características próprias, né? Uhum. Tudo que, Padrão, tudo né? que é deles, Gui, tem essa característica. Tem esse lacre. Que se O tirar o famoso tênis... enforca gato aí. Isso. Se tirar o tênis não vale nada, Não vale então mais nunca nada. tira, tá? Não dá Isso pra é pra tirar. usar com ele. É. E aí, se você não sabe o que é isso daqui, tá escrito. Cadarço. Em inglês, mas tá escrito. É bom ter Tá um manual de instruções, É, né? manual de instruções. É bom deixar Aqui bem claro. é o quê? Aqui é onde tá o amortecedor, que é o Air. É. Entendeu? Muito Então bom. tá É, tudo... bem intuitivo, né? Tá tudo bem intuitivo, tudo escrito aí pra Bom. você. Isso aqui também vem nos tempos, né? ó. Sim, Essa sim. florzinha. Aqui tá escrito, tipo, Off-White, onde foi feito, fabricado, tem a localização deles, né? A característica. Você vê que ele é transparente Top. aqui, né? Sim. Pra aparecer a meia, né? Um negócio bem pra- ridículo. Pra molhar o meia. É. Isso. Uhum. Agora, Gui, o que me chama a atenção é que esse tênis aí foi feito pra corrida. Dá pra correr com isso? Dá? Dá. Dá pra correr? Dá. Na montanha, né? Olha esse... Dá licença, Breno. Mas- Olha esse... Uma corrida com isso aqui Esse no solado, asfalto, meu. você termina com All-Star. Ele corta no meio esse solado aqui. Você usaria um tênis desse? Nunca na vida. Eu usaria esse tênis. Eu não precisa nem te perguntar, né? Mas Renan? o mais engraçado... Cara, É, ó. esse meu tênis aí tá na etiqueta ainda, nunca Tem usei. etiqueta. Não sei se eu vou usar. Mas eu trouxe esses tênis específico pro Guilherme. Uhum. Porque eu sei que ele ia achar engraçado. Diferente, esse tênis, diferente. por mais que a gente não tenha colocado fora da caixa, eu não vou falar nada a respeito. Uhum. No próximo a gente vai botar fora da caixa. Eu quero falar desse aqui também, que esse aqui ele adora. Ah, adoro, adoro. Esse aqui, pessoal, foi feito especialmente com cobertor de mendigo, uma sprayzada e uma sola de isopor. Então é bom, é ecológico. É o tricô da vovó. Ah, Dos dois, qual que você usaria? porra. É, tem que escolher um. E vai. agora? A meia. A meia. A meia, adoro, gente. Adidas ou Nike, Gui? Eu gosto de Adidas, né? Esse é Adidas. É, mas esse esporão de galo aqui atrás que Isso fica, aumentou 3 quilos do tênis só pelo calcanhar que não existe. Uhum. Porque acaba aqui, ó. fica entre o isopor e os espinhos. Qual? Ah, isopor. 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 E Gui, então, tipo,
Agora falando sobre os tênis na academia. Tênis influencia, certo? Muito. E é verdade que o Vans é o melhor para treinar, Berna? Não tá errada essa afirmação, mas tênis de academia real. Tênis e academia tem tudo a ver. Bom, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguém com chuteira de futebol nadando? Não. Você já viu alguém com tênis de basquete jogando rugby? Também não. Então por que o pessoal vai com tênis de corrida para levantar peso? Caralho. Não faz nem sentido isso. Vocês me responderam. Ninguém tá com pé de pato na quadra de basquete, mas não, tênis de corrida para levantar peso. Ah, serve pra caramba. Pra quê? Pra fazer uma gangorra com o seu pé. Então vamos lá. Primeiro, dá pra você encostar algum dedo no chão? Não. Os dedos são sensores do seu pé, seu corpo inteiro, na verdade. Se você não encosta os dedos no chão, você não tem estabilidade. Isso já prejudica. Um solado com amortecedor também. Isso aqui é uma mola. Quanto mais você aperta, mais instável ela fica. Seu tornozelo vai vibrar. Quando você está com muito peso em cima, o que você menos quer é que ele vibre. Porque quanto maior a estabilidade, maior a força. Quanto maior a instabilidade, mais força. Por exemplo, se você estiver em cima de uma bola, você não vai conseguir agachar nem com o peso do seu corpo. Porque a instabilidade distribui a força. Então, você precisa estar estável. Tanto que para os meus alunos eu recomendo treinar de meia mesmo, descalço. Isso daí tem vários princípios. O primeiro... Eu treino descalço quando eu vou com tênis bonitinho na academia. Aí eu tiro pra não dar nenhum É, probleminha. também. No valor desses que vocês usam, eu recomendaria também treinar de meia. Primeiro, se vocês olharem o bico do tênis, ele é bem acentuado. E aí entra o Vans. O Vans modelo antigo, o pessoal já está criticando bastante os novos porque eles estão afinando, tá? Você consegue deixar os dedos todos tocando o chão de forma natural. Eles tocam o chão. Se você tiver aí um tênis que a palmilha sai, tira a palmilha e pisa descalço em cima. Você vai ver que seu dedão fica para fora. Ou seja, ele joga seu dedão totalmente para dentro. Se você não tem um apoio aqui, é um triângulo o pé, calcanhar e os dedos. Seu pé automaticamente vai cair para dentro. Isso tira a estabilidade. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas que realmente fazem diferença. Se vocês verem o tênis, por exemplo, de levantador de peso, ele tem até um saltinho atrás, mas ele é duro. Ele é duro igual pedra, porque ele é reto. Ele não tem essas bordas arredondadas. Muitos tênis que... Por isso que eu falei dos Jordan. Eles estavam totalmente chapados e com quase nada da ponta para fora. Entendi. Então você consegue treinar tranquilo com daquele, por exemplo. Basicamente encostar os dedos no chão, então. Isso. E aí entra na questão do Vans. Não só o Vans, como o tênis que tem o solado chapado e a ponta mais arredondada. All-Star, para quem tem o pé mais fino, é um puta tênis. Puta tênis para você Eu treinar. também tinha esquecido do All-Star. All-Star. Tem a mesma característica O do Vans Nike- antigo, sim. Eu acho que é o SB. É, Se eu o não me engano. Dunk. Aham. Isso, o Nike SB, que é o de skate. Uhum. Ele tem o mesmo formato do Vans. Mesmo formato. Só que daí você precisa olhar realmente a questão da parte da frente. É bem fácil, gente. Só você, se não sair a palmilha, põe o pé em cima, relaxado. Você vai ver que se seus dedos estão todos juntos, você cria uma instabilidade que não precisaria ter. Então isso vai afetar demais, principalmente nas suas cargas. E, gente, beleza, vou treinar bíceps. Pô, tanto faz, né? Agora eu vou fazer um agachamento com mais de 100 quilos. Tem que estar estável o pé no chão, né? Primeiro ponto de apoio, depois do seu tornozelo, imagina que você tá com esse tênis aqui, e aí, como é todo redondo, você fez assim. Ó. Quando você fez assim, esse leve movimento, subiu 1 centímetro, seu joelho ele fez isso aqui. Ó. Se seu joelho foi para dentro, ele já torceu. Então você pode causar um problema grave mesmo, de verdade, por uso de tênis. Então o tênis ele faz total sentido de acordo com o exercício que você vai praticar. Ele é feito para isso. Por exemplo, isso aqui é feito para corrida. Por que a ponta dele é tão levantada? Geralmente, na corrida, não se corre calcanhar. Por incrível que pareça. Se corre com médio pé ou antepé. O pé vai, ele ou pega inteiro, por isso que tem um amortecedor na frente, ou pega só a ponta, que você tem um tornozelo virando um amortecedor. Então você tem essa saída própria para isso, para ficar pouco tempo em contato com o solo. Então pisou, passou. Ele é levantado de propósito. É para fazer a passada ser mais simples do que um tênis reto que você vai arrancar a ponta dele arrastando o pé para trás.
Então você tem que tomar muito cuidado com isso, que são detalhes que foram desenvolvidos há anos para Sim. isso. Para treino mesmo de levantamento de peso, infelizmente as sapatilhas são caras demais. Muito. Mas se eu não me engano, a Nike tem uns tênis que são intermediários, a Nike e a Reebok, que estão sendo desenvolvidos para o CrossFit. Sim, Então sim. eles estão no Tênis, meio tênis, termo. Eles não são tão chapados para possibilitar que eles corram, mas eles são mais rígidos. Nunca vai ser um amortecedor mole assim que você consegue apertar com a mão. É duro. E a parte é mais lisa. Ele não vai ter, por exemplo, esse buraco. Tudo vai encostar, porque o peso tem que ser distribuído. E aí entra outra questão. Essa curva aqui, gente, ela é para dar sustentação no arco plantar. Você estudou engenharia, você vai lembrar. A estrutura do arco, ela serve para quê? Imagina que isso aqui é um arco. Aham, Seu pé era para ser assim. aham. Com a vida boa e esses tênis muito apertados, você ficou com o pé chapado, o famoso pé chato. A força ela vai ser descarregada inteirinha no meio do pé, que não foi feito para isso. E ele vai tombar para dentro. Quando você tem o arco bem feito do pé, porque você está descalço e contraiu a musculatura, a carga ela vai vir da sua canela e vai dissipar nos pontos de apoio. São ossos grandes, então você vai o osso da ponta do pé e do calcanhar. Então isso faz muita diferença. Por isso que ficar todo dia com esses tênis que dão um apoio muito grande para o arco plantar vão ser prejudiciais também. Não é muito bom, né? Não. Cara, muito bom saber de tudo isso. Cara, Foi aprendi muita coisa no episódio de hoje, muito viu? bom mesmo. Muito legal. Gui, quer deixar um recadinho para os nossos espectadores? Estamos encerrando por aqui hoje. Bom, vou deixar, né? Primeiro meu slogan. Qual que é o seu slogan? Pessoal, se for treinar, treino sem frescura. Porque, pelo amor de Deus, quando eu falo sem frescura, gente, não é chegar lá e morder o ferro, não. Mas é fazer o básico bem feito. Tem alguém para corrigir seus exercícios, para você ter mais performance. Se você tá fazendo do mesmo jeito há anos e não tá funcionando, ou o resultado foi pífio, né? Humildade aí, galera. Quer dizer que dá para melhorar. Então, contratem um treinador que saiba o que está fazendo. Tenham sempre um instrutor ali próximo que vocês confiem para poder, às vezes, eu corrijo via vídeo. Mas às vezes você tá com uma dúvida, por exemplo, Renan, no meio do treino. Tem um professor que você confia, fala, eu tô fazendo tal exercício, pode dar uma olhada? Isso daí faz toda a diferença. Tentem começar aos poucos, que nem eu te falei, mas não tão picado. Começa um pouquinho por dia. É uma miserinha. A hora que entrar na rotina, vai ser escovar os dentes. Então é isso. Quem quiser me seguir no Instagram, Guilherme Quirantes. Quem quiser, sigam o Gui no Então, Instagram. me sigam no Instagram, Guilherme Quirantes. Sigam a gente também nas redes sociais. Gui, muito obrigado. Valeu. Espero que tenham gostado. Todos Gostei nós gostamos, bastante. aprendemos muito hoje, né, Cara, Breno? aprendi muita coisa hoje, muita coisa que eu vou aplicar na minha vida, tá? Com certeza. Muito obrigado de pela bola. presença, viu, Gui? Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Valeu, gente. Então, siga a gente nas redes sociais, vai estar tudo aí embaixo. E até o próximo episódio. Valeu, galera. Até Valeu. o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.